Paz do Senhor Jesus, igreja, mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor para falar do grande amor de Deus para com a nossa vida e a nossa alma. Eu creio que hoje é dia de libertação, é dia de transformação, é dia de Deus operar um milagre na minha e na tua vida, é dia de Deus fazer o novo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, que o Senhor continue abençoando a igreja do Senhor nessa terra, continue abençoando aqueles que têm tido compromisso com a tua obra e com o Senhor. O Senhor continua nos guardando, nos livrando. Perdoa as nossas falhas, que são inúmeros nossos pecados. Perdoa, Pai, as vezes que entristecemos o teu Santo Espírito Santo. Nos dá graça para ser perseverantes na tua presença. Nos ensina a ser filhos tementes e obedientes à tua voz e à tua palavra. Que nós possamos a cada dia contemplar a mão do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E contemplar o trabalhar e o agir do Senhor em nossas vidas e para com a nossa casa, a nossa família, para com as nossas vidas, Pai. Em teu nome, Jesus, cura toda a enfermidade. Que o Senhor venha consolar os corações tristes e abatidos. Que o Senhor venha levantar o caído durante este dia. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te glorificamos, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus, amém. Igreja, Deus me tocou para estar louvando com o hino de número 193 da harpa cristã. Quando o Senhor nos manda fazer algo, nós temos que fazer e obedecer, porque nós não sabemos o propósito que o Senhor tem. Porque Deus é o Deus da onisciência, aquele que viu o passado, vê o futuro e também vê o presente. Deus é aquele que sonda e conhece tudo e todas as coisas. E quando o Senhor nos manda fazer algo assim como louvar o louvor, é que Ele sabe que tem alguma alma precisando, porque Deus é aquele que, se for preciso, Ele deixa as 99, como diz a palavra, e vai atrás daquela uma que se perdeu. Por causa de uma alma, Deus, Ele move céus e terra. Deus, Ele estremece até o inferno. Ele abala as estruturas de qualquer pessoa para poder dar vitória para aquele que Ele chama, para aquele que Ele escolhe. Então, nós temos que fazer a obra do Senhor com obediência, porque nós não sabemos o propósito. Através do louvor, Deus quebra as cadeias, Deus ele quebra a corrente, Deus Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz poder cair do céu, né? Então, por isso nós temos que louvar. Vamos louvar o hino de número 193 da harpa cristã, amém? Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates,
ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque bem cedo Jesus virá. Oh, aleluia, glórias a Deus. Deus é maravilhoso, glória a Deus, né? Santo é o nome do Senhor, né? A palavra de Deus mesmo nos fala que mais vale um dia na presença de Deus do que mil em outro lugar, né? Alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, né? Talvez você não está impossibilitado de ir para a casa do Senhor, talvez você está acamado, né? Talvez você sofra algum males que te afastou da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor. Talvez alguém falou uma palavra que te feriu, né? Talvez até mesmo a liderança te maltratou, mas tem um que não te lança fora, tem um que ele não te maltrata, tem um que ele não te expulsa da presença dele, tem um que te chama todos os dias e que te lembra todos os dias que ele é o teu Deus, que ele é o teu Pai. É um que todos os dias ele lembra que ele está contigo até a consumação dos séculos. É aquele que fez a promessa e que a promessa ainda, talvez você pense que já morreu, mas ela ainda está de pé, porque Deus ainda tem te chamado, enquanto a vida ainda é esperança. A palavra nos fala de uma árvore que, ao ser cortada, ao cheiro das águas, ela brotará e voltará a ter vida. É Deus falando, talvez você foi uma árvore cortada. Talvez você foi alguém que o inimigo cortou da presença de Deus. Talvez foi alguém que foi ferido, foi machucado, foi maltratado dentro da casa, né, do pai, dentro da família. Mas Deus é aquele que te sonda, que te conhece. E Deus hoje ele te chama mais uma vez para voltar à presença dele. Deus ele te lembra hoje, ele me trouxe aqui para te lembrar das promessas que ele tem para com a sua vida. Deus ele me trouxe aqui neste vídeo mais uma vez para te lembrar que ainda está de pé aquilo que ele te prometeu. Deus me trouxe aqui mais uma vez para te lembrar de que ele não te esqueceu. Deus me trouxe aqui mais uma vez para te lembrar de que você é escolhido dele, é escolhida dele. Você é a menina dos olhos de Deus. Ainda que o homem não te queira, ainda que te lancem fora, Deus ele te quer, Deus ele te recebe. É para isso que o sangue dele foi sacrificado, para isso que ele foi sacrificado ali na cruz. É para isso que ele verteu o sangue carmesim puro derramado, para nos dar uma oportunidade de vida na presença de Deus, para nos ajudar na caminhada, para se preciso for ele nos carregar no colo, mas ele nos traz de volta para o centro da vontade, da presença do Senhor. Deus tem nos chamado, igreja, para voltar para o Senhor, para o centro da vontade de Deus. Jesus está voltando. Nós sabemos que há uma condenação, que é o inferno, para aqueles que não se posicionarem na presença de Deus, mas para aquele que perseverarem, porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo, mas para aquele que perseverar nascerá o sol da justiça. Nós iremos um dia nos encontrar com Cristo, num lugar onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia, não haverá cansaço, não haverá fadiga, não haverá fofoca, não haverá contenda, não haverá ninguém que nos irá ferir. Ali vai ser lugar de paz, onde nós iremos receber a bênção, onde nós iremos participar das bodas do Cordeiro, onde nós iremos sentar à mesa do Pai, onde nós iremos ceiar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então vale a pena perseverar, vale a pena ser fiel, vale a pena nós estarmos, né, aguentando firme nessa terra, né? Já sabemos que os dias são maus, Jesus já nos tinha avisado que nos últimos dias seriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos cansativos. Nós estamos vendo que nós nem bem levantamos, o dia já está correndo, já está acabando, né? Profecia, porque a palavra nos fala, profecia cumprindo, que a palavra nos fala que nos últimos dias Deus ele iria abreviar os tempos, ele iria abreviar os dias, porque senão os escolhidos dele não iriam suportar. Quantas pessoas estão suicidando, quantas pessoas estão se matando, quantas pessoas estão em depressão, quantas pessoas estão acamadas, doentes mentais, por causa da opressão que está vivendo, por causa dos ataques do maligno, porque não tem aguentado de tanta seta, não tem aguentado de tanto que o inimigo tem atormentado, de tanto que que o inimigo tem usado pessoas para ferir, mas Deus ele me trouxe aqui para te lembrar que a promessa ainda está de pé na tua vida, que aquilo que ele te prometeu volta hoje, que Jesus ele vai cumprir na tua
tua vida no tempo dele, na hora dele, no querer dele. Deus, ele é aquele que é o dono do tempo, de todas as coisas. E Deus está me dizendo que é o tempo de pessoas voltarem para a presença dele. Deus, ele te quer de volta. Talvez você diga, meu Deus, eu já fiz tanta coisa errada que o Senhor nem me quer mais. O Senhor nem me quer na tua presença. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que o quão grande é o amor de Deus para com a tua vida, para com a tua casa, para com a tua família. Jesus, ele te chama mais uma vez. Volta, filho, para a minha presença. Volta, filha, para a minha presença. É tempo de voltar para a presença. É tempo de voltar a estar no centro da vontade de Deus. Deus tem te chamado mais uma vez. Vem que eu estou te esperando. Vem que eu tenho promessa para cumprir. Eu tenho pressa em fazer na tua vida. Somente venha. A você que se afastou dos caminhos do Senhor, volta. Reconcilia com o Senhor. Volta a fazer a obra, a trabalhar para o Senhor. Levanta dessa cama hoje. Talita cume, levanta-te, menina. Jesus está dizendo, levanta-te, vaso. Levanta-te, serva. Talvez você era um pregador da palavra. Talvez você era um levita da casa do Senhor, um instrumentista da casa do Senhor, trabalhava na intercessão, na oração, na consagração. Talvez você era um evangelista, um obreiro da casa do Senhor. Talvez você era aquele que trabalhava para o Senhor e hoje se encontra parado. Talvez você pastoreava e não pastoreia mais. Talvez você tinha um casamento estruturado, hoje já não tem mais. Mas Deus é aquele que, se você buscar primeiro o reino do céu, Deus, ele vai fazer com que tudo que foi pedido volte para sua mão. Deus vai fazer com que cada coisa se chegue ao seu devido lugar. Deus é aquele que restaura aliança, é aquele que restaura sonhos. O nosso Deus é um Deus de restauração. Ele é restaurador de promessas e de sonhos. Quantas vezes nós vemos na palavra do Senhor que Israel se desviou do propósito de Deus, que Israel se desviou da presença do Senhor, mas Deus mesmo assim, ele teve compaixão e misericórdia e resgatava Israel e dava uma outra oportunidade e chance e restaurava a aliança que está quebrada. Deus está me dizendo que tem pessoas que estão com a aliança quebrada, não só com Deus, mas com o homem. Mas hoje, se você crê, Deus é poderoso para restaurar esta aliança. Em nome de Jesus, nós profetizamos a restauração, tanto física quanto emocional, e espiritual, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, lá no livro de Miqueias, capítulo de número 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus. É o Senhor nos falando, né? Aqui é o Senhor, né, contendendo com o povo, sobre o povo, né, como eu já tinha dito, o povo sempre do Senhor, sempre Israel estava se apostatando da fé, sempre Israel estava andando após deuses estranhos. Israel sempre estava dando a costa para o Senhor, e Israel sempre pagava um alto preço quando desobedecia ao Senhor, as ordens, os mandamentos de Deus. Sempre Deus permitia com que eles caíssem nas mãos dos adversários, para que eles se lembrassem de onde que eles saíram, para eles se lembrassem que eles tinham um pai que zelava para eles, e o pai estava com saudade e permitia para que eles se voltassem para o pai, que era Deus, que é Deus. Então a palavra nos fala aqui que Deus, ele fala, o que eu tenho pedido de você? Né? O que eu tenho requerido? Por que você não quer mais a minha presença? Eu não tenho, a minha palavra fala que o meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve, o jugo é suave, não está pesado. O que está acontecendo que te afastou da minha presença? Porque a única coisa que eu quero de ti, a única coisa que o Senhor ele pede de nós é que nós andemos com sinceridade, com humildade na presença de Deus, que nós pratiquemos a justiça, que nós andemos, né, de acordo com a vontade e o querer do Senhor. É isso que Deus quer na nossa vida, que nós andemos com prudência, que nós amemos praticamos a justiça, que nós amemos a bondade, que nós amemos, né, fazer o que é bom e que nós possamos ser humildes. Deus, ele não quer pessoas com grandes palavras, né, com grandes falatórios, né, através de um Jesus te ama, que você der para alguém, Deus pode salvar aquela alma, porque Deus sabe a necessidade da alma e do vaso. Talvez ele precise só de um Jesus te ama para voltar para a presença, e tem pessoas que pensam que no muito falar é que vai ser ouvido, como diz a palavra, não é assim que a palavra diz, né, não é no muito falar, não é no muito questionar, não é no muito, né, pregar, é na simplicidade que Deus nos quer. Deus quer te usar na tua simplicidade. Talvez você pode dizer, Senhor, eu não sei falar, né, pode estar como Jesus
Jeremias, né? O Senhor, não sei falar. Pode ser como Moisés, eu sou de lado pesado, eu sou gago, eu não sei falar, né? Pode ser como os demais servos do Senhor, que cada um tinha a sua limitação, a sua diversidade, né? Para tentar fazer as coisas certas para o Senhor, na caminhada com o Senhor. Mas Jesus está dizendo, é assim que eu te quero, é nessa simplicidade do falar, né? Eu sou um Deus simples, que dia que nós vimos na palavra do Senhor, Deus, ele complicar a palavra, Deus, ele distorcer, ele fazer a palavra como se fosse algo tão difícil de se entender, não, ao contrário, ele ainda falava por parábolas, para que o povo pudesse entender aquilo que Deus estava falando, ele ainda falava por parábolas, para que o povo soubesse direitinho o que ele estava falando. Deus, ele sabia que o povo tinha pouco entendimento e não ia compreender ao falar dele, que era a linguagem do céu. Então ele descia como homem e falava face a face com aquele povo como homem, né? Na simplicidade, ele punha histórias, parábolas, para que aquele povo pudesse entender. Deus está falando, talvez você pense que não sabe falar, mas nem você tem a noção de como eu tenho te usado através de quando você abre a boca, de quando você louva. Talvez uma simples palavra que para você é simples, que você dá para alguém, aquilo ali ganhou uma alma, aquilo ali encheu uma alma, levantou um vaso. Deus, ele quer te usar da forma que você quer, que você é. Deus, ele quer te usar na simplicidade. É claro que nós vamos para a presença de Deus, não podemos ser da mesma forma, não estou falando disso, porque nós temos que ter um caráter cristocêntrico, nós temos que andar em novidade de vida, as coisas velhas já passaram, como diz a palavra, mas nós estamos falando da humildade interior. Nós temos que ter um coração sincero, um coração puro, uma mente santa, uma mente pura, né? Uma mente consagrada a Deus. Quantas pessoas estão perdendo a guerra na mente, porque o diabo tem infiltrado coisas malignas na mente, e através da mente já desce para o coração, e do coração já começa a praticar o que é mal. Mas Deus hoje ele está nos levantando como vasos na presença dele, como intercessores para aqueles que precisam. Deus, ele te chama mais uma vez para a presença dele, não é para ficar de braço cruzado, é para trabalhar na obra dele. Deus, ele te quer de pé, assim como Deus fala para Ezequiel, põe-te de pé e falarei contigo, assim o Senhor está dizendo para pessoas aqui, põe-te de pé e falarei contigo. Talita cume, levanta-te desta cama, sai dessa paralisia espiritual, larga essas muletas espirituais e começa a caminhar na presença de Deus. Esquece o que se passou, reata a aliança com Deus e vai ser simples, assim como Jesus tem nos chamado na simplicidade, assim como Mateus capítulo de número 3 não fala sobre João Batista, né? A palavra nos fala que aquele homem era um simples, aquele homem não tinha uma linguagem difícil, era arrependei-vos e pronto, era isso que era a mensagem que Deus queria que ele falasse. E quantas almas aquele homem batizou em nome de Jesus, quantas almas ele ganhou para o reino de Deus através do nome de Jesus e do poder de Deus na vida daquele homem. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa palavra é que Deus faz questão de anotar, de grifar para nós ali as características de João. João era um homem simples, era um homem que vivia ali né, isolado no deserto, ele comia mel silvestre, ele vestia de roupas de animais, né? João era um homem totalmente diferente da humanidade, e Deus chamou ele assim, na simplicidade. Para muitos João era estranho, mas para Deus era um vaso escolhido, um instrumento de Deus na terra, para a salvação de almas através do nome de Jesus. É isso que Deus está te dizendo nesse dia, que você é um instrumento de Deus. Volta a trabalhar na obra, volta a fazer aquilo que você fazia, se levanta, reconcilia com teu Deus, com teu Pai, vá para a casa do teu Pai e diga, Senhor, eu pequei contra ti somente pequei, mas eis-me aqui, Senhor, não faço mais, eis que as coisas velhas tudo passou, Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas aqueles que, né, vivem sobre o Espírito, esses é que tem crédito com Deus. Continua, vai buscar a presença, se levanta hoje e vai voltar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus nos chama para ser simples, assim como João Batista. Talvez para muitos você é estranho, você é estranha, você não sabe falar, você não foi chamada para isso, mas só quem sabe a intimidade que nós temos com Deus é Ele. Então não olhe para o homem, olhe para Deus, porque a palavra fala que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Continua na tua simplicidade, na tua sinceridade, pratica a justiça, ame o teu Deus de todo o coração, porque assim você será próspero na presença de Deus. Busca Ele em primeiro lugar na tua vida e as demais coisas serão acrescentadas.